Graça e paz, queridos irmãos, amigos que nos acompanham nas devocionais, que sempre, cada semana, normalmente 2, 3 vezes, estamos fazendo essas meditações baseadas no presente diário. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre o tema cobiça, baseado em 1 Reis, capítulo 21. Cobiça. Muito bem. A cobiça é um dos 10 mandamentos. Para falar a verdade, é o 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo e assim, nem coisa alguma que há na sua casa. Não é? Pois bem, é um dos pecados mais presentes na vida das pessoas, porque não constitui apenas nos atos, mas na vontade e também no coração. A cobiça presente é também uma manifestação de que o ser humano é realmente pecador, depravado, no sentido de constituído na sua índole de coisas ruins, que ele não é naturalmente e intrinsecamente bom. O homem é mau nos seus desígnios. Bom, quais são os frutos da cobiça? Os frutos da cobiça diz o 10º mandamento, é a mulher do teu próximo, mas eu me refiro, e a Bíblia se refere, não simplesmente à mulher, mas ao cônjuge do teu próximo, não é? Os bens do teu próximo, a casa do teu próximo, os objetos do teu próximo, o carro do teu próximo, o emprego do teu próximo, a posição que ele tem na sociedade ou na empresa, enfim, é você ficar triste ou ficar desejoso de ter aquilo que não tem mais que o vizinho ou o próximo tem. Isso é uma coisa que precisa ser muito tratada, porque isso revela realmente não apenas a quebra do 10º mandamento, mas revela um pecado muito presente na vida das pessoas. Tanto é que, no comum, as pessoas dizem assim, é a inveja ou é o olho grande. Realmente, a inveja está intrinsecamente ligada à cobiça. Não é? As pessoas têm inveja porque têm a cobiça. Bom, você pode até pensar assim, ou fazer um exame. Eu sou cobiçoso? Presta atenção. Bom, já que está ligado à inveja, naturalmente você vai dizer, mas eu não sou uma pessoa cobiçosa. Bom, vamos fazer o seguinte. Você é capaz de se alegrar com o sucesso do outro? Realmente, sinceramente, você elogia e você se sente feliz com o sucesso do outro? Sucesso na vida, por exemplo, sentimental, na vida financeira, na vida profissional e etc. Diz a Bíblia, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Eu tenho dito que muitas vezes é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque só é capaz de se alegrar com os que se alegram quem realmente tem um coração mais liberado desse pecado da cobiça. Muitos textos bíblicos manifestam a presença da cobiça na vida das pessoas ao longo das Sagradas Escrituras, casos históricos, mas talvez um dos mais destacados seja o caso de um rei de Israel, chamado Acabe. Bom, só em ser rei, já poderia dizer assim, bom, o cara tem uma posição privilegiada, ganha um dinheiro, e tem bens, e tem isso, aquilo, outro. Realmente, né? Realmente. Bom, acontece que Acabe não ajudou quem devia ajudar. Acabe matou quem não devia matar. Acabe confiou em quem não devia confiar e assim vários outros desandamentos. Desandou mesmo na vida em muitas coisas. Afastou-se de Deus, casando-se com muitas mulheres e muitas delas pagãs, trazendo o paganismo e os deuses idólatras para a casa do Senhor e para dentro de sua própria família. Bom,
Diz a Bíblia, no texto que nos é sugerido, em 1 Reis, capítulo 21, que um vizinho de Acabe, um vizinho de uma das propriedades de Acabe, chamado Nabote, tinha uma vinha. E ele então desejou ter aquela vinha de Nabote. E ele foi a Nabote e disse: você pode me vender? Vamos negociar com essa vinha? E o Nabote disse assim: não, essa vinha eu ganhei de herança dos meus pais, zelo e prezo muito por ela, de modo que eu não estou à venda, nem quero vender, e eu não quero negociar com ela. Então Acabe ficou extremamente triste. Ele tinha vinhas, outras, tinha até melhores do que a de Nabote, mas ele queria aquela. Ficou muito triste. E a esposa dele, aí aqui está, chamada Jezabel, que é uma das mulheres mais terríveis das Sagradas Escrituras, não apenas por ser pagã, mas também tipo da mulher que não serve de exemplo para ninguém. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa, mas a mulher insensata, com suas próprias mãos, leva a casa à destruição. Bom, aí é que está. A esposa de Acabe, Jezabel, viu o marido triste, acabrunhado e muito derrotado, muito na deprê. Então procurou saber dele qual era o problema. E em descobrindo o problema, ela resolveu resolvê-lo. Ela armou um esquema, maldosa como ela realmente, diabólica como ela, arranjou um esquema com falsas testemunhas para colocar aquele seu vizinho em situação não apenas de risco, mas em situação de vida, realmente perigo de vida. Foi o que realmente aconteceu. Ele foi acusado injustamente e foi apedrejado e foi morto. Então, a esposa leva a notícia para Acabe: olha, acabou o motivo do seu sofrimento. Agora você pode tomar conta da vinha do nosso vizinho, porque ele morreu. Ela o matou, ela arranjou um esquema para matar. A gente que vive no Brasil, a gente às vezes fica também preocupado. Como é que tanta gente que rouba, que mente, que defrauda os outros, é capaz de ter sucesso, não é? É claro que nesse ponto eu acho que ninguém tem inveja, mas sente uma revolta pelas injustiças. Foi um caso de tremenda injustiça. E o que realmente o rei fez foi tomar posse daquela vinha que foi adquirida de um modo sangrento, de um modo totalmente inadequado e injusto. Bom, acontece que Deus está aí para ver todas as coisas e julgar até mesmo os nossos pensamentos. Não é? O Senhor está aí. Triste do homem que esquece que todos nós estamos diante da presença de Deus, em todo momento, em todos os dias. Então, o profeta foi até Acabe, no caso o profeta Elias, e deu da parte de Deus uma palavra sentenciosa, de modo que ela realmente se cumpriu, que dentro de pouco tempo Acabe iria morrer e que nenhum dos seus descendentes seriam felizes ou abençoados, muito pelo contrário, todos eles desapareceriam de um modo trágico, o que realmente foi uma questão apenas de tempo. E Jezabel também fez parte dessa sentença de punição da parte de Deus. O que mostra que os pecados de cobiça, ligados à inveja, e podem naturalmente levar, e normalmente levam as pessoas a cometer tremendas injustiças contra o próximo, Deus julga todas as pessoas. Não é? Deus julga os povos com equidade e o mundo com justiça. É o que a palavra de Deus diz. De modo que se o homem não tiver o julgamento de Deus dentro de um período imediato, terá dentro de um período imediato. Mas sem punição, as pessoas não ficam diante de Deus. Todos nós haveremos de dar contas a Deus dos nossos atos, dos nossos pensamentos, de nossas atitudes. O que aconteceu com Acabe, evidentemente, em resguardada proporção, pode acontecer também comigo, com você.
Então, qual é o antídoto para vencer a cobiça? Ah, uma boa pergunta. A Bíblia realmente nos mostra o que a gente deve fazer para não cobiçar? Já que a cobiça está no pensamento, está na natureza humana, o que a Bíblia propõe realmente é ter uma vida dominada pelo Espírito Santo, controlada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, para não fazer e não praticar as obras da carne, mas sim ter o fruto do Espírito. E nesse fruto do Espírito eu quero lembrar que a palavra de Deus diz assim: a ninguém cobiceis coisa alguma. O livro de Tiago, por exemplo, do capítulo 1, já fala da questão da cobiça. Não é? A Bíblia já diz muitas e muitas vezes que o contentamento, com certeza, contentar-se com o que tem, ser alegre com o que você possui, agradecer a Deus, ter um coração grato do que você tem, do seu tempo, da sua saúde, da sua família, do seu cônjuge. Ah, mas poderia ser melhor, mas você também pode ser uma esposa, um esposo, uma pessoa melhor do que é. Então, passe a regozijar-se mais com a vitória dos outros, com o sucesso dos outros. Libere seu coração de qualquer resquício de inveja. Tenha alegria em ter, ou às vezes também em até não ter determinadas coisas. Deus está vendo as suas necessidades e está para suprir cada uma das suas necessidades. Olha, a coisa está no coração, no interior do homem. Por isso que a gente diz assim, a Bíblia diz assim, com a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, que significa os desejos da carne e os desejos dos olhos. A gente não pode fechar os olhos estão aí para ver, mas aquilo que a gente vê nem sempre nos é lícito de. Então, cuidado e tenha contentamento e satisfação com as coisas que Deus tem lhe proporcionado e tem lhe dado. Creio que esse é o caminho do antídoto. Na vida de Acabe, tudo terminou num desastre, não apenas para ele, mas para o reino de Israel e para todos os seus filhos que o descenderam. Tá? Os reis que vieram após ele, todos eles morreram de um modo trágico, tiveram um péssimo governo, porque a semente da cobiça estava passando de geração para geração. É preciso, então, ter cuidado. Não viva como outrora, nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 2, verso 3, dominado pelas concupiscências, pelos prazeres, dominado pelas coisas que o mundo tem para oferecer. Não, viva, diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, capítulo 5, verso 8, como filho da luz, resplandecendo a luz e glorificando a Deus no seu viver. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.